Hoje, vamos explorar um dos personagens mais misteriosos e intrigantes da antiguidade, Nimrod, também conhecido como Nimrod. Suas ações e legado têm ecoado através dos séculos. Bem-vindo ao canal Caminhando com a Bíblia. Antes de começar o vídeo, te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho. Dessa forma, você será o primeiro a receber os nossos próximos conteúdos. Sem mais demora, vamos ao vídeo. E hoje mergulharemos fundo na narrativa bíblica e nas tradições antigas para descobrir quem foi realmente Nimrod. A primeira e mais completa passagem é Gênesis capítulo 10 e versículos 8 ao 12. Cush foi o pai de Nimrod, que se tornou um poderoso guerreiro na terra. Ele era um poderoso caçador diante do Senhor. É por isso que se diz, como Nimrod, um poderoso caçador diante do Senhor. Os primeiros centros de seu reino foram Babilônia, Uruk, Akkad e Calné, em Shinar. Daquela terra foi para a Assíria, onde edificou cidades impotantes como Nínive, Reobote-ir, Calá e Rezem, que fica entre Nínive e Calá, chamada a Grande Cidade. 1. Origens: Nimrod ou Nimrod foi um dos descendentes de Cam e, consequentemente, de Noé. São os capítulos 10 e 11 do livro de Gênesis como um personagem central, em Gênesis que claramente nos fornecem as principais respostas sobre quem foi Nimrod. Na genealogia descrita no capítulo 1 de 1 Crônicas, também é feita referência a ele. Em Miqueias, capítulo 5 e versículo 6, a expressão terra de Nimrod é utilizada. 2. Personalidade. A origem e o significado do nome Nimrod gerou debates entre os estudiosos. No entanto, é amplamente aceito que o nome derivado da raiz hebraica marad, que significa rebelar. Essa conexão lança luz sobre a personalidade intrigante de Nimrod. 3. Poderoso. Nimrod é descrito como um valente caçador e um poderoso guerreiro. Sua destreza nessas áreas contribuiu para sua fama e elevou a um dos primeiros homens poderosos da antiguidade. Seu reino inicialmente abrangia cidades notáveis como Babel, Ereque, Acade e Calné, na região denominada Terra de Sinear. Ele expandiu seu domínio para a Assíria, onde fundou cidades importantes, incluindo Nínive, a expressão usada. E ele será nossa paz quando os assírios invadirem nossa terra e marcharem por nossas fortalezas. Levantaremos contra eles 7 pastores, sim, 8 comandantes, que governarão a terra da Assíria com a espada, a terra de Nimrod com a espada desembainhada. Ele nos livrará dos assírios quando eles invadirem nossa terra e marcharem através de nossas fronteiras. A partir desta passagem em Miqueias, concluímos que a Assíria ainda era a terra de Nimrod, pelo menos pelo povo de Deus, centenas de anos depois. No entanto, aprendemos pouco sobre o próprio Nimrod. Um caçador satisfaz-se às custas e ao sofrimento de suas vítimas. Mas um pastor preocupa-se em proteger seus animais e cuidar deles. Disse que a declaração de que ele foi poderoso caçador diante do Senhor poderia ter sentido pejorativo. Coisa alguma era, e continua sendo mais comum do que a glorificação da força bruta e crueldade por parte dos homens. E nada é mais comum do que dar pouca importância ao sofrimento humano. Nimrod acreditava ser mais poderoso que Deus, e o dia em que disse ser o dono do sol foi a gota d'água para o Criador, que ordenou sua morte. Então seu tio Sem, filho de Noé, e seu grande número de exércitos matou Nimrod, para não aumentar a maldade na terra. Nimrod não tinha escrúpulos, tanto que tirou sua mãe como mulher. Após sua morte, sua mãe Semiramis, que acreditava ser mãe de um deus, se impôs como deusa. Semiramis se deitou com vários homens, até que engravidou de seu segundo filho, Tamuz, que acreditava ser a reencarnação de Nimrod. Há exemplos de que Nimrod pode ter sido um líder autoritário, e algumas pessoas entenderam que sua habilidade como poderoso caçador perante o Senhor pode estar relacionada a uma tirania possível. Isso é reforçado pelo relato do historiador judeu Flávio Josefo, que o descreve como um tirano que tentava afastar as pessoas de Deus e como sempre dependia de sua própria força, minimizando a submissão a Deus. O nome Nimrod passou a significar um grande caçador desde que ele foi identificado como um poderoso caçador em Gênesis. Por causa disso, Nimrod é muitas vezes considerado um rebelde contra o Senhor.
A frase na Bíblia que diz que ele era um poderoso caçador diante do Senhor pode se traduzir mais literalmente. Em outras palavras, em oposição a Deus. 4. Torre de Babel. Joséfo também atribui a Nimrod a construção da Torre de Babel. De acordo com essa visão, Nimrod teria construído a torre como um ato de desafio a Deus, uma forma de caso de vingança que Deus decidiria inundar a terra novamente. Essa torre centralizaria a humanidade, contrariando a ordem divina de dispersão. Apenas algumas gerações se passaram desde o dilúvio que destruiu o mundo e arrasou toda a humanidade além de Noé e sua família. Devido ao comportamento infeliz de Cam, em Gênesis capítulo 9 e versículos 18 ao 27, Noé amaldiçoou o filho de Cam, Canaã, que presumivelmente era tio de Nimrod. No entanto, não parece que Noé amaldiçoou diretamente os outros filhos de Cam, Cush, então pode não estar sob a maldição. Nimrod, de acordo com Gênesis capítulo 20 e versículo 8, era um poderoso guerreiro. A palavra hebraica aqui, Gibor, também poderia significar tirano, embora seja usada muitas outras vezes na Bíblia simplesmente para se referir a fortes guerreiros ou campeões. Então, a conclusão potencial de que ele era tirânico é tênue. Nimrod era presumivelmente algum tipo de rei, pois a Bíblia registra os centros de seu reino em Gênesis. Estas incluem as grandes cidades de Babilônia e Nínive. Seu reino parece ter se estendido por toda a Suméria, então chamado de Shinar. 5. Lendas. A verdadeira identidade de Nimrod é motivo de especulação e debate entre os historiadores. Alguns sugerem que ele poderia ter sido figuras como Sargão de Agade, um guerreiro conquistador, ou Gilgamesh, um lendário rei de Erech. A conexão com designações como Ninurta e Marduk também é explorada. 6. Legado. O reino ou terra de Nimrod refere-se à região adjacente à Assíria, a qual incluía as grandes cidades de Babel, Erech, Acade e Calné, na terra de Sinear. O trecho de Gênesis, capítulo 10, relata como Nimrod fundou Nínive, Reobote-ir, Calá, Nimrud e Rezem. Os muitos nomes de lugares que incorporam o seu nome emprestam crença à sua historicidade, embora saibamos tão pouco a seu respeito. Poderia ter-se seguido a sua deificação, fazendo com que seu nome se misturasse com religiões subsequentes. Se o Cush babilônico tiver de ser identificado com Cuis, conforme alguns estudiosos supõem, então já teremos um pouco mais de informações sobre o reino fundado por Nimrod. A dinastia de Quis teve 23 reis que representaram a primeira dinastia mesopotâmica. Babel é muitas vezes considerada a mesma Babilônia, que Nimrod é registrada como fundadora em Gênesis 10. De fato, algumas traduções da Bíblia listam esta cidade como Babel em vez de Babilônia. Gênesis versículo 11, que segue diretamente as listas genealógicas de Gênesis capítulo 10, registra a tentativa de construção da Torre de Babel, uma estrutura construída em oposição a Deus. Em Gênesis capítulo 11 e versículo 4, o povo diz: "Venham, edifiquemos para nós uma cidade, com uma torre que chegue até o céu." Se Nimrod fundou a cidade de Babel, é provável que ele fizesse parte desse plano. Isso é aceito em muitos escritos judaicos. O antigo historiador afirma sobre Nimrod: ele também disse que se vingaria de Deus se tivesse a intenção de afogar o mundo novamente. Para isso, ele construiria uma torre muito alta para que as águas pudessem alcançar, e que ele se vingaria de Deus por destruir seus antepassados. Nimrod deixou um legado duradouro, com seu nome sendo associado a várias cidades e locais na região da Babilônia, como Nimrud e Birs Nimrud. A história de Nimrod também influenciou tradições, como a lenda de seu casamento com Semiramis, uma rainha mitológica que reinou sobre a região da Ásia e foi considerada a fundadora da Babilônia. Nimrod pode ter construído a Torre de Babel. 7. Conclusão. Nimrod, com sua natureza rebelde e seu poder indomável, permanece como uma figura misteriosa cuja história ecoou através do tempo. Embora muitos detalhes sobre sua vida preservados sejam incertos, sua influência na antiguidade é inegável. Ao explorar sua jornada de rebelião e conquista, ganhamos uma visão fascinante das complexidades da história humana. O que podemos aprender com Nimrod? Podemos nunca saber quantos dos contos sobre Nimrod são mitos e quanto é história,
mas podemos aprender uma coisa. Ser forte ou poderoso nem sempre equivale a estar certo com Deus. Por fim, os reinos de Nimrod caíram. A Síria para a Babilônia, Babilônia para a Pérsia, Pérsia para os gregos. No entanto, o reino de Deus dura para sempre. Embora o nome de Nimrod viva na Bíblia como um homem poderoso, ele não vive como um patriarca do reino de Deus, como os nomes de Noé, Abraão, Jacó e outros, que podem não ter sido reis, mas seguiram a vontade de Deus. Nosso poder e valor vêm somente de Deus. Espero que tenha gostado dessa viagem pela história de Nimrod. Se acharam essas informações intrigantes, não se esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal para receber mais conteúdo. Que Deus vos abençoe e até a próxima.